Capítulo 28. Unidade de esforços. Currambong, Austrália, 17 de abril de 1899. A um médico perplexo. Meu querido irmão, sinto profundo interesse por você e seu trabalho, e oro para que o Senhor dirija a minha pena enquanto lhe escrevo. O Senhor tem feito de você um homem por ele indicado, e os anjos de Deus têm sido seus auxiliadores. O Senhor o colocou na posição que ocupa não porque você seja infalível, mas porque é seu desejo guiar a mente do irmão pelo seu Santo Espírito. Deseja que você compartilhe com aqueles que entram em contato com o irmão o conhecimento da verdade presente. Pesadas responsabilidades lhe foram confiadas, e em hipótese alguma deve o irmão permitir-se ser envolvido numa obra que enfraquecerá a sua influência junto aos adventistas do sétimo dia. O Senhor o escolheu para preencher o lugar por ele indicado, para estar diante da profissão médica, não para ser moldado por influências mundanas, antes para que o irmão molde outras mentes. Todos os dias o irmão precisa repousar sob a supervisão divina. Ele é o seu autor e seu redentor. Tem ele uma obra para o irmão realizar, não separado dos adventistas do sétimo dia, antes em união com eles. Destina-se você a ser uma grande bênção para os seus irmãos, ao repartir com eles o conhecimento que o Senhor lhe outorgou. Deus tem operado por seu intermédio e deseja prosseguir cumprindo essa obra, honrando-o ao lhe confiar importantes responsabilidades. Porque nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Ele utilizará o irmão, a mim e a cada ser humano que ingressar em seu serviço, se nos submetermos à sua orientação. Cada um deve permanecer fiel em sua torre de observação, escutando atentamente aquilo que o Espírito Santo tem a lhe dizer, lembrando-se sempre de que cada uma de suas palavras e atos produz uma impressão não apenas sobre seu próprio caráter, como também sobre os caracteres daqueles com os quais se acha vinculado. Edifício de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Essa figura representa o caráter humano, no qual devemos trabalhar ponto a ponto. Cada dia Deus trabalha em seu edifício, martelada sobre martelada, para aperfeiçoar a estrutura, a fim de que se torne um templo santo para Ele. O homem deve cooperar com Deus. Todo obreiro deve tornar-se justamente aquilo que Deus designa ele seja, construindo sua vida mediante atos puros e nobres, para que no fim o seu caráter seja uma estrutura simétrica, um belo templo, honrado por Deus e pelo homem. Não deve haver defeitos no edifício, pois é do Senhor. Cada pedra deve estar colocada com perfeição, para que suporte a pressão que sobre ela é imposta. Uma só pedra mal colocada afetará o edifício inteiro. A vocês e a todos os outros obreiros, Deus dá a advertência. Tome cuidado para que seu edifício resista à prova da tormenta e tempestade, por estar fundado sobre a rocha eterna. Coloque a pedra sobre o firme alicerce, para que possa preparar-se para o dia da prova, quando todos serão vistos exatamente tais quais são. Templo de pedras vivas. Essa advertência me foi apresentada por Deus como especialmente necessária para o seu bem-estar. Ele o ama com amor imensurável, ama a seus irmãos na fé e com eles opera rumo ao mesmo objetivo daquele que coopera com você. Sua igreja na terra deve assumir proporções divinas perante o mundo, como o templo construído de pedras vivas, cada uma refletindo luz. Deve ser a luz do mundo, como cidade colocada sobre uma colina, a qual não pode ser escondida. É construída de pedras colocadas lado a lado, bem juntas, uma pedra se adaptando à outra, perfazendo um edifício firme e sólido. Nem todas as pedras são da mesma forma ou tamanho. Algumas são grandes, outras pequenas, mas cada qual tem seu lugar a preencher. E o valor de cada pedra é determinado pela luz que ela reflete. Esse é o plano de Deus. Ele deseja que todos os seus obreiros preencham o lugar que lhes é designado na obra para este tempo.
Vivemos em meio aos perigos dos últimos dias. Devemos cultivar sabiamente toda a faculdade mental e física, pois todas são necessárias para tornar a igreja um edifício que represente a sabedoria do grande arquiteto. Os talentos que Deus nos dá são dádivas suas e devem ser usados em sua devida relação mútua, de modo a formarem um todo perfeito. Deus dá os talentos, as faculdades do Espírito. O homem forma o caráter. Diferentes meios. O Senhor tem operado com o irmão, habilitando-o a desempenhar sua parte como artesão de Deus. Mas existem outros artesãos que também desempenham sua parte como instrumentos divinos. Eles ajudam a formar o corpo completo. Todos devem unir-se como partes de um grande organismo. A Igreja do Senhor é composta de agências vivas e operantes, que derivam sua força para agir do autor e consumador de sua fé. Devem fazer avançar em harmonia a grande obra que sobre eles repousa. Deus deu a você o seu trabalho. Mas Ele dispõe também de outros meios, aos quais deu suas devidas atribuições, a fim de que todos venham a ser, pela santificação na verdade, membros do corpo de Cristo, de sua carne e de seus ossos. Quando representamos a Cristo, agimos para o tempo e a eternidade. E os homens, mesmo os homens do mundo, tomarão conhecimento de que estivemos com Jesus e dele aprendemos. A verdade é indivisível. O povo de Deus não deve estar em confusão, carecendo de ordem e harmonia, coerência e beleza. O Senhor é grandemente desonrado quando existe desunião entre seu povo. A verdade é indivisível. A unidade exigida por Deus deve ser cultivada dia a dia, para que correspondamos à oração de Cristo. A desunião que insiste por existir entre os que professam crer na última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo não deve encontrar lugar, pois seria terrível impedimento para o progresso da causa de Deus. Seus servos devem ser um, assim como Cristo é um com o Pai. Suas faculdades iluminadas, inspiradas e santificadas devem unir-se para formar um todo completo. Os que amam a Deus e guardam os seus mandamentos não devem adiantar separadamente, cumpre-lhes avançar juntos. Palavras de estímulo. O Senhor não abandona seus fiéis cooperadores. Mantenha em mente que nossa vida neste mundo constitui apenas uma peregrinação, que o céu é o lar para onde nos estamos dirigindo. Tenha fé em Deus. Se minhas palavras feriram, machucaram a sua alma, peço desculpas. Eu também me sinto ferida, machucada. Nossa obra, estranha obra, grande obra, a nós outorgada por Deus, vincula um ao outro nosso coração e alma. Não deve o irmão despir a sua armadura. Precisa prosseguir usando-a até o fim. Quando o Senhor o liberar, então será o tempo de depor a armadura a seus pés. Você alistou-se em seu exército para servir até o encerramento da batalha, e não deve trazer a desgraça sobre si mesmo e desonra a Deus, desertando agora. Possa o Senhor abrir diante de seus olhos muitos assuntos, como tem feito para comigo. Satanás está espreitando a oportunidade de desonrar a causa de Deus. Foi-me mostrado o perigo em que o irmão está incorrendo, mas também me tem sido mostrado seu anjo guardador, preservando-o vez após outra de si próprio, evitando que o irmão naufrague na fé. Meu irmão, erga o estandarte, erga-o e não se sinta desfalecido e desencorajado. Tenho apresentado aos líderes da Associação Geral e do Comitê das Missões a luz que Deus me revelou, que o irmão e eles devem aconselhar-se mutuamente, que em vez de manterem-se apartados, devem eles tornar-se ajudadores do irmão, que você foi ordenado por Deus para estar numa posição de confiança e assim necessita de ajuda em vez de censura. Na intensidade de meu desejo de que você consiga encontrar caminhos planos para seus pés, escrevi-lhe palavras francas, mas nunca, jamais, para denunciá-lo ou condená-lo. Oh, que Deus o ajude a compreender que meu profundo interesse por você não se modificou no menor grau.
Nutro o mais sincero desejo de que o irmão se apegue a Deus, firme, provado e genuíno. Sei que o Senhor almeja que você tenha a coroa da vitória. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4, versos de 8 a 16.